O teatro de Limoeiro, ele existe dois momentos, o começo e o hoje. E o começo nada mais, menos é do que Leonardo, né? São 33 anos de Leonardo praticamente. Radamés Moura, como é ver toda essa história contada através desse projeto a Lei Aldir Blanc, né, nos proporcionou isso. Quem quiser vir aqui vai ver esse trabalho através da fotografia contando a história do teatro. TV Limoeiro, bom dia. Bom dia, Jair, bom dia a todos, né, o pessoal que acompanha a TV Limoeiro. É no mínimo gratificante, né, é emocionante. Nós começamos a fazer teatro lá atrás, há 33 anos, era um grupo de jovens, né, ali, entre 14 a 17 anos, todos estudantes, a grande maioria de escolas públicas, né, aqui da cidade de Limoeiro, poucos estudantes que participavam dentro da escola particular, mas naquele momento já havia um movimento de teatro, é claro, muito simplório, feito nas escolas, estimulado por professores, sobretudo professores de arte, não é? E é onde os alunos desenvolviam, né, as suas capacidades nas diversas áreas artísticas, entre música, teatro, pintura, enfim. E nós fomos resultado desse processo. A base da oficina Vamos Brincar de Fazer Teatro, que foi uma oficina promovida pela Prefeitura Municipal de Limoeiro naquele momento, onde quem estava à frente do Departamento de Cultura era o professor José Alexandre Nunes, e a secretária de Educação era a professora Inês Duarte. E foi através da própria Inês, né, estimulando a questão do desenvolvimento das artes, não especificamente das artes cênicas na cidade de Limoeiro, mas ela deu como orientação ao professor Alexandre para que ele pudesse contratar profissionais e desenvolver um núcleo de oficinas. Então, na época, se eu estou enganado, Cláudia Colasso foi contratada pela prefeitura para desenvolver o projeto na área de dança. Fábio André foi contratado para desenvolver para o Departamento de Cultura, naturalmente, e com a missão de desenvolver uma ação voltada para as artes cênicas, haja vista que Fábio já havia concluído o curso da Fundage, que era, naquele momento, um dos principais cursos de formação de atores do estado de Pernambuco, e professor, salvo engano, professor Laurivan, para desenvolver na área de música. Então, ao término desse processo, que foi mais ou menos um ano, né, professor Laurivan continuando aquele processo, nasceu Alevino Ferreira. Cláudia Colasso fez uma prova pública na quadra do Colombo Esporte Clube, um resultado muito bonito, por sinal, mas que não vingou. Daquela oficina de dança não surgiu nenhum processo realmente de continuação. Já na artes cênicas, né, o projeto Vamos Brincar Fazer Teatro concluiu o seu processo com o espetáculo Liberdade, de autoria de Naldete Pinheiro de Andrade, que fazia parte naquele instante do movimento negro unificado de Pernambuco. Inclusive, ela escreveu Liberdade para ser encenado ao ar livre. Então, nós fizemos essa adaptação. Na época, Fábio André pediu autorização da montagem do texto, e foi um grande sucesso, feito ali no Salão do Bolso da Escola Regina Celi. E logo após o sucesso de Liberdade, a gente se juntou e resolvemos fundar a primeira companhia de teatro, não apenas de Limoeiro, mas de todo o Agreste Setentrional, que é a Companhia de Eventos Leonardo. Exatamente, graças a toda essa sensibilidade de Inês, de outros personagens, de outros protagonistas daquele momento, surgiu o nosso teatro limoeirense, a nossa riqueza hoje. Dali veio a Leonardo, a mãe de todos, podemos dizer assim, e hoje temos um leque de peças, de trupes de teatro em Limoeiro que nos orgulha, né, em todos os momentos. Veio depois o Galpão das Artes, mas a história contada nessas fotos aí me deixou... Eu entrei aqui agora, Radamés, e fiz questão de fazer essa matéria porque eu fiquei encantado, me arremeteu lá atrás, porque eu dizia a Neto aqui nos bastidores que quando eu falava de teatro, eu me lembrava da minha primeira peça que eu assisti, que foi o Pernambucá, né? E eu me encantei em teatro por ali. E me ficou na minha mente de toda
a peça, apenas uma frase, que era você, quando protagonizava aquele momento, que dizia: Patativa, opa, Patativa é minha mulherzinha. Isso ficou marcado, né? E dali para frente eu passei a gostar de teatro e a conhecer o teatro. E vocês são essa história contada através das fotografias aqui. É um espetáculo para quem conhece o Teatro Limoeirense. Inclusive, convido a todos a conhecer essa exposição de fotografia da Leonardo. Você fala de um ponto extremamente importante. Então, você sabe que o teatro é uma arte ao vivo, é a arte que reúne todas as outras artes. Então, dificilmente você consegue produzir uma produção teatral que não possa estar junto ali, inserido nela as artes plásticas, né? A música, no caso a pintura, né? A questão da própria arquitetura da produção da cenográfica. Enfim, existe todo um aglomerado de artes para que o teatro ele possa surgir. E essas, por exemplo, o teatro é feito por imagem, por cenas, né? Coisas que marcam. Essa cena que você fala especificamente de Pernambucá foi uma cena criada livre, né? Então era um texto livre que foi criado espontaneamente por mim na época e por Rosângela Maria, e que passou naquele momento a ser talvez uma das cenas mais esperadas do espetáculo, porque ela era muito espontânea realmente. E contar essa história realmente, a gente mesmo que fez parte dela se emociona. Então, quando a gente inclusive agradece aqui a produtora Cláudia Corrêa, que é a atriz, né, da companhia, que teve a iniciativa de fazer esse projeto para Aldir Blanc. Certamente remanescente, né? Uma mais jovem, né? Sim, Cláudia, contando a história do passado. Cláudia não estava lá no início, lá atrás, né? Cláudia veio bem depois, inclusive resultado de um dos projetos da companhia, que é o Festival de Teatro, que é o Festel. O Festel passou também a revelar novos talentos. Cláudia Corrêa é uma das que surgiu do festival. E aí, ela naturalmente pediu autorização à companhia a fazer esse projeto, e é claro que a gente não ia negar um bem não pode ser negado, né? E ela fez o projeto. Então nós somos gratos a ela, porque realmente conta a história, não aparentemente conta a história da Leonardo, mas conta a história do teatro de Limoeiro, dessa região. E acho que você fala muito bem disso, porque após a companhia de eventos Leonardo, né, que foi um projeto realmente promissor na época e que deu certo, e que existia histórias, não sobre o teatro, mas das coisas boas que surgiram na cidade de Limoeiro, as coisas, existia uma constância de dizer, as coisas boas, isso passa 2, 3 anos, é muito bom, mas pena que vai durar 2, 3 anos. E nós fomos uma das exceções que não durou apenas... Já são 33, Já, né? São 33 anos, então a gente tem 3 décadas e alguma coisa aí. Inclusive, fica nessa história contada através da foto, lembranças com pessoas como Antônia Calumbi, né? Que eu me lembro bem de Antônia participando, pessoas que protagonizaram a própria peça Pernambucá, que aqui eu conheci, como Paulo Neto, Rosângela Costa, Rosângela Maria, né? Foram pessoas que ficaram na minha mente. Sonoplasta, se não me engano era Rinaldo, essas coisas tudinho. Quem vem aqui vai vivenciar, inclusive nós lá do, vamos dizer a idade não, né? Brincadeira. Lá atrás, da nossa juventude, o início dessa beleza, desse presente que Limoeiro tem, que é a Leonardo, que leva no seu nome o nome de Limoeiro. É verdade. E aí, depois do projeto pronto e aprovado, né? Eu fiquei com a missão, até por ser um dos fundadores, está lá atrás e ainda tem essa memória ainda, de fazer a curadoria, que foi a escolha dessas fotos, dessas imagens, para contar essa trajetória, e não foi fácil, porque a gente tem muita história aí, e sobretudo história de bastidores. Escolher os melhores, né? Melhores momentos, né? Eu não sei escolher os melhores momentos, porque como você estava falando... São muitos, né? Antes de gravar, né? A foto, ela retrata momentos, ela fala momentos. Então, a cada momento teve histórias marcantes, e aí difícil, porque tínhamos muitas fotos importantes, bonitas esteticamente, mas às vezes contavam menos. Então, a gente teve essa dificuldade, mas eu penso que o resultado final é muito positivo, muito, muito bom. Eu acho que a gente consegue contar a trajetória do início do teatro de Limoeiro, não é? Propriamente dito, aos dias atuais. A gente, quem tiver a oportunidade de vir aqui no Centro Cultural Marcos Vinícius Vilaça, aqui na Praça da Bandeira, vai ter a oportunidade de ver realmente momentos históricos importantes. Não apenas de espetáculos produzidos pela Companhia de Eventos Leonardo, mas os bastidores. Momentos como, por exemplo, a conquista de Limoeiro e essa região, quando, na época, Zé Arthur assinou o primeiro convênio,
né, com a Federação de Teatro de Pernambuco. Pela primeira vez a federação existe uma subsede dela saindo da capital para a primeira viagem de vocês. A primeira viagem da gente fora da cidade. Foi, o estado do Ceará, né? Projetando a gente para o Nordeste, que foi o Solto Boi na Rua, que levou a gente para o Festival Nacional de Guaramiranga, e que os bastidores também nos remetem coisas interessantes. Também chamou muita atenção por Solto Boi na Rua, né? Foi muito forte a mensagem trazida por ele. A gente tem algumas histórias assim marcantes. Então, por exemplo, internamente aqui na cidade, um espetáculo que marcou muito, o Rico Avarento de Ariano Suassuna, a gente remontou o Rico várias vezes. E era casa cheia, né? Tanto é que pessoas compravam ingresso com antecedência a gente e às vezes vinha comprar ingresso, olha, para essa sessão não tem mais. O Rico, todas as vezes que a gente remontou o Rico, foi casa cheia. Foi muito marcante. Mas o primeiro espetáculo que projetou a Leonardo, de fato, para o estado de Pernambuco, o espetáculo que é o que você está falando, que é Pernambucar, que era um espetáculo que contava a história dos fogueiros de Pernambuco. Então a gente tentou retratar ali, se não todos, quase todos, os fogueiros importantes. Inclusive, eu sugiro que vocês repaginem, traga de volta, porque assim, hoje faz parte da minha história, enquanto culturalmente falando, pelo meu conhecimento de cultura, para mim, Pernambucar ficou na minha história. Eu não consigo esquecer desse espetáculo que me remeteu, eu ia a outros teatros, assistir, conhecer de perto a cultura do teatro. Eu recomendo que vocês, no futuro, possam repaginar, trazer novamente esse processo. Não é só um pedido seu. Na verdade, muitas pessoas pedem que a gente traga novamente alguns sucessos. O Pernambucar é um deles. Mas só para contar um pouco a história de Pernambucar, Pernambucar projetou a gente a nível Pernambuco, né? Os 4 cantos do estado assistiu Pernambuco, todos os lugares que nós fomos foi casa cheia, e existia uma crítica positiva, né? A crítica especializada aprovava Pernambucar, inclusive com as coreografias de Ronaldo Patrício, que é book registro aqui, a direção era de Fábio André. Pernambucar conseguiu fazer isso com a gente, então projetou a gente a nível de estado. Mas Pernambucar, nós nos preparamos só o corpo de baile, né? Foram 6 meses de preparação física mesmo, para a gente. Era um espetáculo todo feito de dança. E para você ter uma noção, eu trocava de roupa, e outros atores também, trocava de roupa 15 vezes. Então a gente já saía do palco já com os braços levantados, né? Para tirar a roupa e já vestir a outra. E era o tempo da gente vestir a roupa, já era deixa para a gente voltar para a cena. Então é um espetáculo que precisa de uma energia. Neto nessa época era menino, né? Ele não tinha nascido. Tinha nascido ainda, né? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje eu teria um trabalho enorme fisicamente, né? Para me preparar para, por exemplo, fazer parte de um elenco de Pernambucar, por exemplo. E depois veio, como você falou ainda agora, o Solto Boi na Rua, que projetou a gente a nível de Nordeste, porque pela primeira vez a gente sai do estado de Pernambuco, vai representar, inclusive nós estávamos representando o estado de Pernambuco, né? Nesse Festival Nacional do Ceará, que foi muito, muito importante, né? Nós conhecemos grandes críticos de arte lá, de teatro, mais precisamente. É um espetáculo que tem alguns bastidores interessantes, porque nós fomos ao Ceará, nós passamos quase 4 horas perdidos no sertão do Ceará, porque a orientação da organização do festival é que nós fôssemos à capital, né, em Fortaleza, e lá em Fortaleza a gente tinha algum membro da comissão que orientava a gente. A gente achou que poderia chegar em Guaramiranga sem essa orientação, enfim. Nós nos perdemos no sertão do Ceará. Eu estou contando essa historinha rapidinho aqui, porque depois de quase 4 horas, né, circulando no sertão e sem ter referência, porque ninguém conhecia, incrivelmente ninguém conhecia Guaramiranga, chegou um momento que a gente achou que a gente tinha caído no golpe, que não existia essa cidade, que não existia esse festival e que a gente caiu no conto do vigário. Até que, depois já de muito rodar, paramos numa casinha de alpendre, né, à beira da estrada, descemos e pedimos informação, uns 4 senhores que estavam lá, eu fui a pessoa que desci, e dei boa tarde e tal, e eram acho que uns 3 horas da tarde. Olha, nós estávamos na época com um ônibus da Prefeitura Municipal, e tinha um nome, Prefeitura Municipal de Limoeiro, e eu perguntei, dei boa tarde ao senhor, e disse, olha, o senhor por acaso sabe informar a gente qual o sentido da cidade de Guaramiranga, que nós estamos perdidos aqui? Então o senhor, muito sabiamente, deu uma paradinha, olhou para mim, olhou para o ônibus, e curiosamente ele olhou para mim e disse, você é da Terra do Coronel? E aí eu fiquei assustado, na Terra do Coronel, eu olhei para o pessoal que estava no ônibus atrás e disse a ele,
que coronel? Aí ele olhou para os parceiros dele, deu uma risadinha e disse, o coronel Chequelaca, o senhor conheceu o coronel Chequelaca? Aí ele deu outra risadinha e disse, quem não conheceu a história do coronel Chequelaca? Nós estávamos em pleno Ceará, no sertão perdido, e um senhor estava nos perguntando se a gente conhecia a história do coronel Chequelaca. Então foi que a gente teve talvez a dimensão do que era Limoeiro e do que foi o coronel. Então muitas vezes, por exemplo, as pessoas veem o coronel só com a imagem negativa, mas todas as histórias, né, ela não só tem um lado negativo, tem um lado positivo. Então a gente foi reconhecido. E aí, após eu dizer que era, ele relaxou e disse, não, vocês estão no caminho certo. E aí deu orientação e nós chegamos lá. Radamés, obrigado por esse bate-papo que por mim passava o dia todo. Convidar as pessoas para virem conhecer a história do teatro limoeirense, podemos dizer assim, o começo de tudo, contada através da fotografia. Eu mais uma vez reforço, Jair, a vinda das pessoas e sobretudo as pessoas que passaram pela companhia. Então, 33 anos de companhia de teatro, muita gente passou nos palcos da companhia, que, é claro, nós somos muito gratos por essas pessoas, outras saíram porque casaram, foram trabalhar, enfim, não puderam mais estar conosco, mas não deixe de vir assistir, né? Não deixe de vir prestigiar. É aqui no Centro Cultural, a antiga Rádio Jornal. A exposição é totalmente gratuita. Como é o nome da menina que fez a... Cláudia Correia. Você é o curador do Eu sou curador, projeto. E Cláudia Correia. Então, eu queria deixar para a Cláudia Correia aqui uma ideia. Isso me surgiu na minha mente agora durante essa conversa, que ela pega essa exposição dela, quando as escolas voltarem, que ela apresente em cada escola umas 3 vezes por semana, para que os alunos, os mais novos, conheçam e passem a entender e de repente, quem sabe não, gostar do teatro, porque é necessário que os jovens tenham mais cultura, aprendam mais, gostem mais, para evitar até algumas coisas por aí, caminho errados. Sim. Então, mais uma vez, repito, venham prestigiar. Nós normalmente estamos aqui no horário comercial, até 2, 3 horas da tarde vocês podem vir. A exposição é totalmente gratuita. Como eu estava conversando e já antecipou, a história ela vai desde lá atrás, né? A primeira montagem nossa, em 87, Liberdade. Tem imagens da primeira plateia da gente, então a gente reconhece até pessoas lá. De repente você vai se encontrar lá, né? Sim, se você vier ver. Com certeza, algumas pessoas podem até se reconhecer lá nessa primeira plateia. Mas gostou da fotografia, quando você se vê naquela fotografia, quando lá atrás, né? Então tem cenas de espetáculos, tem de bastidores, viagens nossas, curiosidades, enfim. Eu acho que quem vir ver, prestigiar, vai sentir realmente um programa diferente, um programa bastante interessante.